Paz do Senhor Jesus e seja na vida de cada um dos nossos irmãos que está nos assistindo nessa live desta manhã, deste sábado. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, num trecho do livro de Daniel, no capítulo 12, o último versículo 13, que nos diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos em tua presença para cultuar a ti, para engrandecer e exaltar o teu nome. Neste momento, Senhor, nós vamos aqui meditar na tua palavra e eu peço-te, Senhor, que esta palavra possa penetrar em nossos corações, falar, Senhor, aos nossos ouvidos, chegar ao entendimento e à compreensão de cada um para o preparo, para que a tua igreja possa realmente estar a vida dos acontecimentos do fim e poder aí, Senhor, estar desfrutando da tua presença gloriosa, sendo conduzido, Senhor, realmente até o fim. Nos abençoe, Senhor, com sabedoria, com entendimento e que a tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações através do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tudo tem um começo. É muito fácil a gente começar, mas o desafiador é você terminar aquilo que você começou. Tudo na vida tem um desafio para ser vivido, para ser concluído, e para que eu e você possamos terminá-lo, nós precisamos realmente começar. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. O que nós vamos falar aqui nesta manhã é sobre a nossa jornada, é sobre a nossa caminhada. Ela teve um início, ela tem um alvo, e eu e você, mais do que nunca, precisamos estar atentos aos acontecimentos para que a nossa caminhada, a nossa finalização seja bem concluída e nós possamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos chamou a fazer, a realizar com êxito e com louvor para o nosso Deus. Quando eu escolhi esse texto, eu estava analisando a vida de Daniel, e nós vemos que esse servo de Deus, ele foi poderosamente usado para realizar uma grande obra nos seus dias. E agora nós vemos neste versículo algo muito importante. O anjo falando com ele, dizendo para que ele continuasse até o fim, que ele não parasse, que ele não desistisse e que ele não se preocupasse com as coisas que foram reveladas a ele naquele momento, porque tudo aquilo não era para os seus dias, mas para o tempo do fim. Nós vemos aqui na parte B deste versículo, o anjo revelando que ele repousaria, ou seja, que ele desceria à sepultura e não veria nada daquilo que foi projetado, que foi revelado para os últimos dias. É isso que Deus faz. Agora nós vemos nesses últimos dias as coisas que foram reveladas a Daniel no passado, sendo revelado aos nossos olhos. Agora nós estamos perto do fim. Mas eu não quero falar do fim, mas eu quero falar do nosso caminhar até o fim. Porque é necessário que eu e você possamos ter uma vida digna, uma vida honrada, uma vida de santidade, uma vida de obediência, para que nós possamos verdadeiramente chegar ao fim e sermos recompensados por tudo aquilo que nós
fizemos durante toda essa nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, foi o início, foi o começo. Tudo parecia uma maravilha, era milagres, era mensagens poderosas, era derramamento do Espírito Santo. Mas agora nós estamos numa caminhada para alcançar um objetivo, para chegar a um final em que eu e você possamos verdadeiramente sermos aprovados por Deus. O Senhor Jesus, Ele nos faz uma proposta muito interessante e nos diz assim em Apocalipse capítulo 2, o verso 10, ser fiel até a morte, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, chegar ao fim, aprovados por Deus, para recebermos a recompensa final que foi nos proposta desde quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas o que é o fim? Fim é a conclusão. É quando você conclui um trabalho, é quando você finaliza um projeto e você vê ele ali concluído. Fim é o término, é quando você olha para a obra que você fez e diz, realmente, eu acabei de realizar aquilo que eu comecei. É o arremate, o desfecho final. E você se alegra com aquilo que você finaliza. Fim também é o propósito, o intuito, o alvo. Nós podemos dizer também que a morte é o fim dos nossos trabalhos, da nossa fadiga, da nossa canseira, das nossas dores. Porém, é o início, para nós que cremos no Evangelho, para nós que cremos em Cristo Jesus, para nós que firmamos um concerto com Ele, a morte para nós é o início da vida. É o início de uma vida eterna com Deus e com Cristo. O fim pode também ser definido como o fim do mundo, onde nós estamos vendo aí a destruição da terra, da humanidade, da moral, dos princípios, dos valores morais. E é algo que está sendo realizado nos nossos dias e vai ser concluído aí no futuro. Segundo o que a Bíblia nos diz, tudo passa. Este mundo passa. Todas as coisas passam, nós também passaremos. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o fim? Em Ezequiel, no capítulo 7, no verso 2, a Bíblia ela diz o seguinte: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim de tudo isso que nós conhecemos já estava sendo anunciado há muitos anos atrás, e agora nós estamos aí sendo, com os nossos olhos desvendados, vendo todos esses acontecimentos nos 4 cantos da terra. Em Daniel, no capítulo 11, no verso 27, também diz assim, que porque o fim virá, um trecho do verso 27, o fim virá. Isso já nos dias de Daniel, depois do profeta Ezequiel. E em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, Pedro diz assim, o fim está próximo. Ou seja, está às portas. É isso que a Bíblia diz. E tem muitos outros textos que a Bíblia fala sobre fim.
Mas nós vamos nos apegar a este. A Bíblia fala categoricamente, desde o início até Apocalipse, de que haverá um fim de todas as coisas. Por que devemos ir até o fim? Primeiro, é o nosso objetivo, é a nossa chamada. Nós fomos chamados por Cristo a cumprir um trabalho, a realizar uma obra, e com certeza nós fomos convocados por Ele para fazer com que a sua palavra chegue até os confins da terra. Até aquele último cidadão lá no Polo Norte ou lá no Polo Sul, ele vai ouvir sobre o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação que está sendo oferecida hoje, ainda hoje, a todo aquele que quer ouvir e quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos ver o que a palavra nos diz. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós somos chamados para sermos salvos. Nós somos chamados para perseverar. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, nos fala assim: porque o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se nós pararmos e analisarmos este versículo, nós vamos ver que o fim para nós hoje é melhor do que o começo. Porque o fim trará para nós gozo, alegria, felicidade. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá enfermidades. Por isso que o fim é melhor do que o começo. Hoje nós estamos longe do nosso Senhor, mas no fim nós estaremos com Ele. E para Ele estaremos para sempre. Em Hebreus capítulo 10, o verso 37 também nos fala assim: porque aquele que há de vir virá e não tardará. E em Apocalipse capítulo 2, verso 10, nós temos aí a recompensa final que nós receberemos da parte do Senhor. Esse versículo nós precisamos ler para que os irmãos entendam como é importante nós prosseguir, nós continuarmos esta caminhada e não desistir no meio do caminho. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, verso 7, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vou repetir o verso 11. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Verso 17. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Capítulo 3. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.
Verso 21 do capítulo 3, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Por que nós não devemos desistir? Porque existem promessas sobre promessas. A caminhada é difícil, é sofrida, mas nós não podemos desistir. Nós não devemos parar, porque se nós pararmos agora, seremos reprovados. E quando chegar ao fim, não receberemos a coroa que está nos proposta, que está aí esperando que eu e você, aprovados por Deus, possamos receber no final. Mas o que é necessário para chegar até o fim? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o verso 1 nos responde essa pergunta. Porque nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Primeiro passo para nós alcançarmos aquilo que é necessário para alcançarmos o fim, chegarmos até o fim com êxito. Primeiro, deixar todo o embaraço. Que embaraço, irmão Sidney? O bom que Pedro responde. 2 Pedro, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Estes são os embaraços da vida, que faz com que eu e você possamos parar no meio do caminho, que faz muitos crentes desistirem da caminhada, que fazem muitas pessoas retrocederem. O primeiro passo para você chegar até o fim com êxito e ser aprovado é deixar todo o embaraço, todo o pecado e fazer o segundo passo, prosseguir para o alvo. Filipenses capítulo 3 e o verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir. Nada pode te parar. Nada pode nos deter. Nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós somos convocados, nós temos promessas, então não podemos parar, nós temos que prosseguir. É como se nós estivéssemos diante do Mar Vermelho, do lado atrás de nós o faraó e na nossa frente o mar. O que Deus pede é: marche, caminhe, ande, não desista, continue a andar, continue a lutar, não pare, não desista, porque no final você vai cantar o cântico da vitória. O terceiro passo que é necessário para que eu e você possamos chegar até o final com êxito é combater um bom combate. A nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. A sua luta não é com o seu vizinho, não é com o seu parente, não é com o seu irmão de igreja. A sua luta é contra as potestades que estão aí nos lugares celestiais. A sua luta é contra o inimigo das nossas almas, que vive rugindo como leão, a quem possa tragar. A nossa luta não é com pessoas, mas é com o nosso inimigo, o nosso adversário, que tem aí lutado e tem feito, lamentavelmente aí, tem derrotado muitos irmãos através da sua astúcia. Então lute, irmãos,
combata o bom combate. Faça igual Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Isso é necessário para que você possa chegar ao fim e ao final com êxito e ser aí aprovado pelo teu Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quarto ponto que eu acho muito mais importante, que eu acho, aliás, todos são importantes, mas que eu acho que eu e você devemos analisar com muita frieza, é o capítulo 10 de Mateus, no verso 22, que está escrito assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Ainda que nós sejamos odiados, ainda que as pessoas não gostem de nós, ainda que as pessoas queiram nos matar, para que eu e você possamos chegar ao final, nós precisamos perseverar. E perseverar de uma maneira santa, sem fingimentos, com um propósito e com um alvo definido, que é estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. A luta é difícil, mas ela não é impossível, porque nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, nós temos o nosso Deus ao nosso lado, e se nós temos Deus ao nosso lado, nós somos maioria. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, o nosso propósito é chegar ao fim, mas chegar aprovado. Eu concluo essa mensagem, irmãos, dizendo para você: Deus dará a vitória para que os verdadeiramente foram. Deus dará a vitória para os que verdadeiramente forem até o fim. Prossiga. Continue a caminhada, não desista. Persevera. Em Apocalipse 2:10 nós temos uma promessa de que se nós chegarmos até o fim, nós receberemos aí a vida eterna. Então, não desista. Não desista, ainda que a luta seja difícil, ainda que a enfermidade seja difícil, ainda que a dor aí esteja te assolando, não desista. Então grave bem essa palavra, essas 3 palavrinhas: prossiga, persevera e não desista, e Deus estará com você, e você será um vencedor e vai chegar ao fim aí aprovado pelo Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo sábado.